Graças a Deus. O Senhor é bom. Jesus, Rei da Glória. Queremos te louvar, Senhor, por essa noite agradável, por esse momento de interagir por essa live. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Helenilton, Carol, Gil, que bênção, socorro, minha irmã, um beijo. Que legal. Discípulos em Recife, fazemos parte da igreja em Recife, que bênção. Sejam todos bem-vindos, que alegria. Hoje é uma noite especial. Vamos ter uma participação que eu não anunciei, estava dependendo aí de confirmações. Vamos ter a participação especial de um irmão muito querido, muito amado. Dani aí nos Estados Unidos, que bom. Áurea, um beijo, querida. Lilian, Dedinha e Tânia, que bênção, que alegria poder ver vocês. Pelo menos vocês estão me vendo, eu só vejo o nome de vocês. Estamos aguardando, Gil. Eles devem estar entrando, eu creio. Que bênção. Oi, Duda. Um beijo para você, querida. Edneide, George, que bênção. Ana Gaetana, Josenberg, meus amigos queridos aí de Campina Grande, meus companheiros de Campina Grande. Sheila, Laurinha, um beijo, Laurinha. Um beijo para você, Sheila, pro seu maridão querido. Camila, um beijo, Mila. Um beijo para pai e mãinha, vovó. Um beijo para todos. Que alegria. Daqui a pouco eu vou estar chamando uma pessoa muito especial hoje. Nossa live vai ter uma participação especial. Deixa entrar mais pessoas aí. Vamos aguardar. Quem mais está entrando aí? Deixa eu ver. Karine, Anderson, um beijo para você e seus filhos. Que bênção. Um beijo, Camila. Demelo, meu parceiro. Seja bem-vindo aí, boa noite. Que legal, que bênção. Tava com saudade aí das nossas lives. Muita gente aí perguntando. O último final de semana estivemos aí num pequeno retiro aí com jovens em Gravatá, foi muito bom. Rinaldo, Dona Edileuza, Amandinha, que bênção, que bom tê-los aqui, muita alegria. Hoje nós vamos começar de forma bem objetiva. Vou esperar aqui mais 5 minutinhos, nossos irmãos entrarem aí. Não vamos fazer um tempinho de louvor. Lari, um beijo, Lari, que bênção. Um beijo para você, para Lucas, Fábio Lucas, para Flávio e Thaís. Que legal. Wagner, Sul. Um beijo para Maria Alice e para todos vocês. É claro, é. Rico e Fabiana, um beijo grande, queridos. Que bom tê-los aqui nessa noite conosco. Vamos. Ó, Alberto José aí. Beto, nosso querido Beto. Que legal, Beto. Vitor. Ah, é Clarice, irmã de Duda. Ok. Que bênção ter você aí, querida. Anne, que saudade. Anne, Adriano. Anthony, Júlia. Cessa aí, ó, de Gil. Que legal. Que bom, queridos. Muito bom. Juba e Lília. Meu coração é de vocês. Que bênção. Já entra mais alguns aí. Vamos esperar mais alguns minutos.
Já quero começar orando, pedindo ao Senhor, Pai, que nessa noite seja uma noite especial, onde o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, que é o nosso Consolador, que é Jesus em nós, que o Espírito Santo nessa noite possa falar ao nosso coração, trazendo ânimo, consolo e edificação. Seja uma noite de paz, uma noite de muito conhecimento da Tua vontade, e que os irmãos que estão entrando nessa live possam ser abençoados. Aqueles que vão assistir depois também sejam muito abençoados. Todos nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Johnny, João Pedro, seja bem-vindo, amigão. Ana Cláudia, querida, um beijo para você e Samuel, que alegria. Coisa boa tê-los aqui. Muita alegria. Quem mais? Quem mais está por aí? Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Tainá. Que legal. Rod. Te amo também, Johnny. Um beijo para você, filhão. Bom, eu já vou chamar meu convidado. Deixa eu ver se ele já está aí. Já está pronto aí, meu convidado? Bota o teu legalzinho aí. Esperando aqui da 8h10. 10 minutos aí de tolerância, para que todos possam estar online e a gente possa receber de Deus através da vida desse querido irmão que vai repartir hoje conosco. Mais alguém? Envie esse... Tem um aviãozinho aí, queridos. Vocês podem enviar para todas as pessoas que estiverem online, para que elas possam vir participar conosco da nossa conferência hoje, da nossa live. Seja bem-vindo, Emiliano. Que legal. Envia aí, ó. Tem um aviãozinho, você clica e envia para as pessoas. Convida elas. Convida a Lani. Convidar aí todos os irmãos para receberem hoje essa bênção. Marcelo, seja bem-vindo. Socorro, minha irmã querida, seja bem-vinda. Sandra, que legal. Júnior, sejam bem-vindos. Vão convidando, convidem aí. Clica no aviãozinho e vai disparando aí. Seja bem-vinda, Thelminha. Que legal. Muito bom tê-los aqui. Muita alegria. Ok, Josenberg. Então vamos lá, vamos começar. Bem-vindo, Vivi. Vou chamar aqui o nosso convidado hoje, Mário Roberto Fagundes. Que alegria. Ei, Joseph, que bom. Que alegria. Mário, breve eu quero fazer outra live com você, tá, querido? Hoje eu estou fazendo diretamente aí com nosso querido Beguinha, em Campina Grande, mas breve eu vou chamar o Mário de novo aqui para nos abençoar. Me dá essa honra, Mário. Hoje eu combinei com o Beguinha de estar aqui conosco. Olha ele aí. Josenberg Sérgio. O Mário está aí, eu já tô escalando ele. Que legal. Beguinha, ouve bem? Ouço bem, graças a Deus. Então, Mário, já fica fechado aí, tá? Próximo domingo, se tiver livre, a gente faz a dobradinha. Ah, encaixa Mário aí, cara, no meu lugar aí, rapaz. Não. Combinei com você. O Mário fez essa surpresa.
O Mário fica para o próximo, para ele se organizar lá. Valeu, Beleza. Mário. Te amo, cara. Você é incrível. William, seja bem-vindo também, William Chaves aí. Que legal. Beguinha, Oi. que Deus te abençoe e te use, meu irmão. Compartilha conosco aí a carga do teu coração. Amém. Deixa o Espírito Santo te usar e Amém. compartilha conosco aí aquilo que Deus tem para nós, por favor. Estás me ouvindo bem? Te ouço bem. Aqui tem um delay de imagem, mas o som tá ótimo. Estou te ouvindo bem. É melhor o som do que a imagem. A imagem é meio gordinha, aí o som é melhor. Mas é linda a imagem. É gordinha, mas é bonitinha. Gente, Eu tô, mano. esses dias eu estou pregando mais para o povo de Recife do que para o povo de Campina Grande. Fazer o quê? Somos bem-aventurados. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a alegria estar com vocês mais uma vez aqui, juntos aí na live com o Júnior. A alegria estar vendo aqui os nomes de amigos, de amigas, de irmãos. Uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar com vocês. Esse final de semana, como o Carlsberg falou, estivemos no retiro de jovens. Deus nos abençoou muito ali em Gravatar, falou muito conosco. E para os jovens que estiveram lá no retiro, essa live vai ser uma catequese. Vamos estar repetindo algumas verdades ditas lá no retiro. E essas verdades têm enchido o nosso coração, nada de novidade, mas a palavra de Deus que ela vai se renovando dentro de cada um de nós. Eu tenho certeza que você vai ouvir hoje à noite, você que está participando dessa live, você que está nos ouvindo, você vai ouvir versículos da Bíblia que você já conhece, você vai ouvir frases a respeito da Bíblia que você já ouviu, mas o Espírito Santo tem a capacidade de renovar essas coisas nos nossos corações. E tem a capacidade de extrair da própria palavra, que ela é uma fonte inesgotável, e aplicar a tua vida, a minha vida, e fazer com que nós sejamos lavados por essa palavra. Então, eu queria começar, já que Júnior já orou e eu disse amém na oração dele, né, Júnior? Já que você orou aí, eu já disse amém. Eu queria começar então já conversando um pouco com vocês sobre o tema de hoje, né? Queria falar um pouquinho e dividir com vocês um pouquinho aquilo que o Senhor tem apropriado no meu coração a respeito do Espírito Santo. Bem, vocês sabem que Deus é uma pessoa, Deus é um só, mas ele se manifesta através de três pessoas diferentes, inclusive que têm funções muito bem definidas dentro da Trindade, né? Deus Pai está sentado no seu trono, governando o universo. Jesus Cristo, depois de ressurreto e depois de exaltado, à luz de 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, ele está à direita do Pai como nosso advogado. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é exatamente a pessoa de Deus aqui conosco. O Espírito Santo foi enviado a esta terra, foi enviado aos homens, que o Espírito Santo é a presença de Deus aqui conosco, a pessoa de Deus aqui conosco. É bem verdade que essa minha colocação inicial é apenas um norte, porque Deus não se contém nem a essa definição, né? Então, Deus é tremendo. Mas a gente entende dessa maneira porque as Escrituras apontam para isso e isso organiza a nossa cabeça em relação à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Pai que governa o universo do seu trono, o Filho que está advogando a nossa causa junto ao Pai e o Espírito Santo que foi derramado sobre nós aqui na terra está atuante entre nós, né? Lá no livro de Joel,
Capítulo 2 eu não vou ler o texto, não vai dar para ler os textos. Inclusive, Carlsberg, se você quiser manter os comentários abertos para que alguém vá registrando os versículos para ir aparecendo nos comentários, talvez sirva para alguém anotar, tá? Eu sei que é costume seu fechar os comentários, mas fique à vontade. Se você quiser Hoje eu vou deixar deixar aberto, aberto. Vamos deixar aberto hoje, tranquilo. pronto. Então, as pessoas que forem ouvindo o texto, elas já podem ir anotando para as outras verem, ficar registrado, tá? Em Ok. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, o profeta Joel vai trazer uma promessa, essa promessa maravilhosa de que o Espírito Santo agora seria derramado sobre todos. Vale salientar, meus irmãos, que durante toda a história do Velho Testamento, a história do povo de Israel, algumas pessoas foram cheias do Espírito Santo para um momento específico, para uma tarefa específica. Vou dar como exemplo uma história muito conhecida de todos, a de Sansão. Sansão revelou seu segredo a Dalila, teve o seu cabelo cortado, perdeu suas forças, e no último instante, já cego, porque haviam perfurado seus olhos, preso em correntes pelos filisteus, ele roga a Deus, pede perdão a Deus, e ele roga a Deus ali por força, e ele é cheio do Espírito Santo naquela hora, e ele derruba aquelas colunas e mata os filisteus todos, né? Então, algumas vezes no Velho Testamento ocorreu isso, de o Espírito Santo descer sobre pessoas específicas para um fim específico naquele momento, aquele tempo. E Joel aí está profetizando outra coisa. Joel está profetizando uma coisa tremenda. Lê para a gente, Júnior, por favor. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Tremendo, tremendo. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Porque ele está profetizando aí num tempo onde o Espírito Santo não havia descido, não estava nem perto ainda, não estava nem perto ainda. Então uma profecia que vem dar um novo panorama, uma nova visão, uma nova perspectiva da relação do homem com Deus. João Batista, lá em Marcos, capítulo 1, versos 7 e 8, também profetiza. Esse texto é bem conhecido de vocês. É exatamente quando ele está falando a respeito do que viria depois dele. Então ele vai dizer que ele batizava com água, mas viria outro, né? Marcos 1, 7 e 8. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Muito bom. E Atos 1:8 não precisa nem que seja lido. Atos 1:8 faz parte da nossa catequese, né? O Isso. próprio Jesus agora está falando, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aqui o profeta Joel, que profetizou a vinda do Espírito Santo. Nós temos aqui João Batista, que fala sobre alguém que vai batizar com o Espírito Santo, e o próprio Jesus dizendo que eles iam receber o Espírito Santo. Bem, então você está cobertado por essa promessa. Não há espaço para dúvidas. Pois bem, vamos então à frente. O cumprimento dessas promessas. Não precisa ler o texto, Júnior, eu vou citar a situação Ok. e o pessoal vai logo captar, porque são trechos muito conhecidos. O primeiro está em Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Bem, aqui é o cumprimento da promessa que começa em Jesus. Vocês lembram que no batismo de Jesus, estava no Rio Jordão, João Batista o batiza nas águas, e quando ele sai das águas, o que aparece nos céus? Em forma de pomba, vem o Espírito Santo e pousa sobre Jesus. Começou. Aí está inaugurando essa nova temporada do Espírito Santo aqui na Terra, né? Pois bem, Amém. logo em seguida, em Atos 2, de 1 a 4, é aquele grande evento que nós chamamos de Pentecostes.
Pentecostes era uma festa popular do povo judeu, do povo de Israel. As pessoas iam a Jerusalém. Também tem uma relação com a festa da colheita, se não me engano. E aquele povo se reunia numa festa popular. E durante essa festa, os discípulos estavam todos reunidos orando, porque Jesus havia dito isso para eles. Eles ficarem reunidos, orando, esperando descer do céu o poder. Então eles estavam reunidos, aproximadamente uns 120 irmãos, e diz que como um vento impetuoso, o Espírito Santo veio sobre todos eles, e eles ficaram sobre suas cabeças línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eu imagino, Carlsberg, 120 no mesmo lugar, olhando uns para os outros, vendo falar em línguas, e aquela língua de fogo sobre a cabeça de cada um. Olha, deve ter sido realmente algo fantástico. Impactante. Tanto barulho, então aqueles que não gostam, não curtem muito barulho, tiveram que aguentar ali. Porque foi tanto barulho que as pessoas fora da casa começaram a aproximar-se, olhar, e vocês sabem da história, não vou contar o restante da história aqui, mas chamou a atenção das pessoas fora. Pedro terminou pregando o evangelho e foram batizados 3.000 nesse momento, tá? Então aí, o Espírito Santo que tinha descido sobre Jesus, agora desce sobre 120 irmãos. Bem, em Atos 19, versos 5 e 6, há uma referência aos Efésios. Eram sete pessoas, elas foram batizadas e todas elas receberam o Espírito Santo na hora do seu batismo. Eu sempre me refiro a esse texto, porque esse texto tem uma particularidade a ver com a minha história. Então, quando me pregaram o Evangelho do Reino, eu não tive uma conversão assim imediata, como a maioria das pessoas tem hoje. Elas escutam o Evangelho, elas se arrependem, são batizadas nas águas e recebem logo o Espírito Santo. Como eu tinha toda uma formação já anterior, então quando eu vi o Evangelho do Reino, as coisas foram acontecendo paulatinamente. Então, primeiro eu vi a pregação, criei nessa pregação, me arrependi dos meus pecados. Depois eu tive que entender que eu havia passado por alguns ritos religiosos chamados de batismo, mas que não tinham tido efeito sobre a minha vida. Então eu tive que entender o que era o batismo e fui batizado. E só um tempo depois foi que eu descobri que o Espírito Santo era para esse tempo. Então o texto que foi usado para mim na noite onde eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo foi esse texto de Atos 19. Era madrugada, estava com o meu discipulador, com Edinho, eu, Litico e Samuel, e ali nós tivemos a primeira experiência nossa com o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo naquela noite maravilhosa. E tudo isso, meus amados, aí tem um texto que eu preciso ler agora, que é Atos 2:39. Tudo isso é para mim e para você para os dias de hoje. Então, Atos capítulo 2, verso 39, é importante que esse texto seja lido. Estou com ele. Vai. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bem, esse texto a gente entende ele como se fosse círculos de relacionamento, né? Primeiro está dizendo que é para aqueles que estão ali, para vocês. Essa graça, esse Espírito Santo, esse reino, esse poder, essa presença de Deus através do Espírito Santo é para aqueles que estavam ali. Só que ele continua dizendo, também é para os filhos de vocês. Então agora está falando de uma geração, de outra geração, não mais só daquela. Era para aquelas pessoas que estavam ali e os seus filhos. Já estava contemplado uma próxima geração. E aí ele vem com a definição, e para todos os que estão longe. Mas aí ficava muito vago. Longe como? Geograficamente? Então talvez fosse para o mundo daquela época, e as pessoas que estivessem distantes daquele lugar, fosse para elas a promessa. Mas aí o Espírito Santo orientou que fosse escrito a interpretação do que é para os que estão longe. Diz assim, para todos quantos o nosso Deus chamar. Amém. Ou seja,
essa expressão é a certeza de que nós não ficamos de fora, de que nós Aleluia. fomos contemplados com a Aleluia. presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Amém. Bem, isso é Privilégio. muito importante. Entendermos isso é importante, que foi prometido e que foi cumprido e que está sendo cumprido. Amém? Amém. Agora, eu acho importante que a gente vê algumas situações práticas que aconteceram. Uma delas nós já falamos, que foi o próprio Jesus que foi cheio do Espírito Santo quando saiu do seu batismo, né? Eu queria que lesse, esse é importante que leia, Atos capítulo 4, verso 8. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Uhum. Ok. Por que eu pedi para ler esse texto de Atos 4, 8? Porque está dizendo que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pois bem, se a gente voltar um pouco à história, no capítulo 2, Pedro estava entre os 120 que foram cheios do Espírito Santo. Ali ele pregou, fez uma grande pregação. Foram batizados 3.000. Seguiu-se a história e agora Pedro novamente está pregando publicamente a palavra. E novamente é registrado que Pedro está cheio do Espírito Santo. Vamos ler agora um segundo texto para a gente entender. No próprio capítulo 4 de Atos, verso 31. Aí eu vou explicar Tendo eles, posso ler? Pode. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Muito bem. Isso, muito obrigado. O que eu quero dizer com isso, amados, é que assim, em Atos 2, 120 foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava lá. Em Atos 4, 8, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo pregando a palavra. Em Atos 4, 31, Pedro já vem da prisão, porque depois ele foi preso. Ele já vem da prisão, encontra os irmãos orando e entra na casa, e quando eles oram e agradecem a Deus e oferecem as suas vidas a Deus, todos são cheios do Espírito Santo mais uma vez, e o lugar onde eles estavam tremeu. O que eu quero falar com isso é só para dar uma base para vocês de uma coisa que eu vi de Marcos, uma vez numa pregação dele, Marcos dizendo que a nossa vida era mais ou menos assim, que eu acho que esse é o grande foco para hoje à noite aqui. A nossa vida com o Espírito Santo era mais ou menos assim. Imagine que cada um de nós é um recipiente grande, assim, um sacão bem grande, cada um de nós, né? E dentro dele vai enchendo de água. E essa água é o Espírito Santo, tá? Enche, enche, enche até transbordar. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo até transbordar. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Marcos, uma vez falando sobre isso, ele disse assim, que cada um da gente é um recipiente assim grande e que embaixo a gente tem um buraco. Um buraco que essa água vai vazando, vai escapando. Não tem remendo esse buraco aqui, ele é aberto ali direto e fica caindo aquele filetinho de água. Qual seria o grande segredo para esse recipiente sempre continuar cheio? Em cima dele tem uma torneira. E o segredo seria que essa torneira estivesse aberta muito maior do que aquela escapa. Essa seria a única maneira de nós permanecermos cheios do Espírito Santo. A gente vê aqui que Pedro permaneceu cheio, porque ele foi cheio em Atos 2. Em Atos 4, ele foi pregar, ele continuava cheio do Espírito Santo. E no final do capítulo 4, quando ele voltou da prisão, estava com os irmãos, ele foi cheio de novo do Espírito Santo. Dá para entender que sobre Pedro as torneiras estavam totalmente abertas. Que mesmo que escape alguma coisa aqui desse enchimento, que é a nossa vida, que é o dia a dia, que é o corre-corre, que é as coisas desse mundo, as preocupações dessa vida, tendem a vazar um pouco desse enchimento. Mas se as torneiras sobre mim estão abertas, eu nunca vou estar vazio, porque essa água vai estar se renovando dentro de mim. Eu vou estar sendo cheio e transbordando, cheio e transbordando, cheio e transbordando, né? Aleluia. Então isso é muito importante.
E nesse ponto, eu acho que é o que a gente precisava conversar um pouco mais forte sobre isso, né? Como é que tá a tua vida? Como é que tá sua vida com o Espírito Santo? Imagine quando eu estou falando assim, como está a sua vida com o Espírito Santo, eu não estou falando diretamente apenas em manifestação de poder, porque o Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem todo o poder, mas ele é uma pessoa. Amém. Como estamos nós no relacionamento com essa pessoa, Espírito Santo? Temos nos embriagado com os vinhos dessa vida? Ou temos buscado nos encher do Espírito Santo? Amém. O que é que tem nos embriagado? O que é a embriaguez? A embriaguez nos tira da nossa sobriedade, nos tira do trilho que caminhamos, nos tira do alvo. Um bêbado não consegue andar em linha reta. Um motorista embriagado não consegue manter o carro na mesma trajetória. Um embriagado, em algum momento, ele apaga. Ele para, ele desmaia, ele adormece. Ele não tem equilíbrio, nem capacidade de carregar nada sobre si. A bebida lhe tira a noção, a direção. A bebida lhe tira a força. A bebida lhe tira o poder de decisão. A bebida lhe tira até a sua coordenação motora. E Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu pergunto: o que está tirando a tua força? O que está tirando o teu equilíbrio? O que está te tirando de caminhar um caminho reto na presença do Todo-Poderoso? O que está tirando os teus olhos do alvo? O que está fazendo tua visão ficar para lá e para cá, sem foco? O que é que está te embriagando? Nós precisamos descobrir isso, cada um de nós. O que tem nos tirado do foco da presença do Senhor. Porque nós não podemos nos embriagar com vinho, no qual há contenda, mas temos que nos encher do Espírito Santo. Amém. Da pessoa de Deus. Amém. Por que eu digo a vocês que o Espírito Santo é uma pessoa? Bem, a Bíblia mesmo fala características do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, por exemplo, ele fala, e ele também ouve. Como pessoa, ele fala e ele ouve. Assim como eu estou falando com vocês, assim como Carlsberg estava ainda há pouco falando conosco, assim o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Amém. Bem, não quero limitar que a tua experiência seja de ouvir o Espírito Santo apenas de forma audível como você está me ouvindo. Não é assim. Você pode ouvir o Espírito Santo assim como você está me ouvindo de forma audível. Essa semana nós tivemos uma experiência, semana passada, uma experiência muito linda. Eu abri um parêntese aqui para contar essa experiência do Espírito Santo falar, porque assim, eu mesmo tenho quase nenhuma experiência de ouvir o Espírito Santo de forma audível. Mas Ana, minha esposa, escuta direto essa voz. É impressionante. E semana retrasada, a gente estava aqui em casa e Deus abriu uma porta para minha filha Ana Luísa fazer um curso de corte e costura. Ela vai começar um curso de corte e costura. E precisava de uma máquina de costura. E nós ficamos orando, vendo se conseguir uma máquina de costura emprestada com algum amigo. Porque você aprender no curso o corte e costura e chegar em casa e não ter uma máquina para praticar, é como se fosse aprender violão na escola de música e não ter um violão em casa para fazer as notas, né? E na nossa situação a gente não estava muito com condição de comprar uma máquina para ela, não. E começamos a orar, esperar em Deus, esperar em Deus. Então Ana está aqui em casa, dormindo. E quando ela acorda, naquele dia, ela escuta a voz do Espírito Santo no ouvido dela, dizendo que é para ela providenciar a máquina de Ana Luísa. Era para ligar para as costureiras que ela conhecesse, para conseguir a máquina de Luísa. Aí ela acordou aqui, aquela voz que Deus falou, aí eu acordei, eu disse, amor, eu vou ligar para as costureiras hoje, que eu conheço, por atrás da máquina de Ana Luísa. Mas, meu amor, tem sentido isso? Não, Deus falou comigo, então eu vou ligar. Amém.
E ela liga para a primeira costureira, mora aqui bem próximo à nossa casa, umas 4 casas passando daqui. É inclusive essa costureira que faz reparos aqui para as roupas aqui de casa. E diz para ela, né? Olha, Aninha, é porque minha filha Ana Luísa vai fazer um curso de corte e costura. Aí a costureira, ai, que coisa boa! Olha, se ela precisar de alguma coisa. Não, eu estou ligando para você porque eu preciso de uma indicação de um lugar onde tenha máquinas de costuras usadas, para ver se a gente consegue adquirir uma usada para ela. Aí ela deu as dicas, apontou 3 locais aqui em Campina Grande que era possível ter essas máquinas, disse o nome das pessoas, e a envolveu-se, deu toda a dica. Aí Ana agradeceu, obrigado, tal, passou. Ligou para uma segunda costureira, é mãe de uma irmã aqui da igreja, e também essa ficou muito feliz, deu dicas. A mesma coisa que a primeira fez, a segunda também fez. Pois bem, gente, nessa mesma manhã, meio-dia em ponto, estávamos para sentar à mesa para almoçar. Alguém bate no portão. E aí, quando a gente chega lá para abrir o portão, é a costureira que mora perto aqui de casa. Só, olha, você falou comigo a respeito da história da Ana Luísa e Deus tocou no meu coração e disse que era para eu dar uma máquina minha a ela. Então eu vou doar uma máquina minha. Eita, Jesus bom. Aí Jesus é bom. Ana escuta o Espírito Santo assim, falando no ouvido dela, como eu estou falando com vocês. Não é assim que eu escuto o Espírito Santo, mas ela escuta assim. Então não é importante a maneira como você vai escutar o Espírito Santo. O importante é que você abra seus ouvidos espirituais para ouvi-lo. Eu já escuto o Espírito Santo, uma voz aqui dentro de mim, não sei explicar muito bem, mas vem daqui de dentro para fora. É como se tivesse uma boca aqui no meu estômago e ela falasse lá de dentro, e vem aquela voz do Espírito Santo dentro de mim. Cada um tem a sua experiência, mas precisamos relacionar com essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Ele fala e ele ouve. E imagine o que é você relacionar com a pessoa ano após ano, sem ter o espaço de dizer nada para ela. É muito triste. Fala, Velho, Bruno. Fala, Cosme. eu tive contato ontem com alguns irmãos por uma conferência e eu pedi para que os irmãos me dissessem que carga eles teriam para eu compartilhar hoje. E só um irmão me deu um retorno. E ele disse assim, Juninho, a minha indicação é que você fale sobre o Espírito Santo. E eu já tinha conversado contigo que eu gostaria que você compartilhasse hoje à noite conosco. E a carga era essa. Então, antes dele falar, era a mesma carga que estava no nosso coração. Então, ele está aqui assistindo a live, é Wagner. Olha aí, Wagner, o Espírito Santo falou contigo, comigo e com o Beguinha. Glória a Deus. Glória a Continua, Deus. Beguinha. Amém. Então, só que o Espírito Santo, como pessoa, ele não só fala e ouve, ele sente, ele tem sentimentos. Inclusive, tem um sentimento explícito do Espírito Santo conosco, que é ciúme. Ciúme no sentido de zelo, tem zelo por nós. Ele não quer nos dividir com ninguém. Isso mesmo. Ele não quer por inteiro. Ele não quer ser mais um na nossa história. O Espírito Santo não quer ser mais um na sua história. O Espírito Santo quer ser o autor da sua história e da minha história. Ele quer exclusividade. Ele não quer nos dividir. O Espírito Santo não quer sociedade da tua vida. Ah, não, eu dou aqui 30% do meu tempo a Deus, 70% eu uso com as minhas coisas. Ah, não, eu dou aqui 80% da minha mente, do meu pensamento, do meu esforço, 20% eu vou deixar aqui de reserva para fazer as minhas coisas. Não, não é assim. O Espírito Santo quer 100% de nós. A nossa capacidade intelectual tem que ser 100% para Ele. A nossa capacidade de relacionamento tem que ser 100% para Ele. A nossa capacidade financeira tem que ser 100% para Ele. A nossa capacidade, qualquer que seja que Deus deu a mim e a você, tem que estar entregue 100% nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele tem ciúmes. Ele é uma pessoa e Ele tem ciúmes. Ele não quer dividir nem a mim nem a você. Ele nos quer por inteiros. É lindo o Espírito Santo. É lindo. Ele nos cativa. O Espírito Santo, eu não sei quantos de vocês assim poderiam expressar
um testemunho de uma amizade que começou, construiu com alguém. É o mesmo princípio, nós precisamos construir esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele não acontece do dia para a noite. Ele vai acontecendo, são investimentos que eu faço. Então, quando eu, quando eu tenho a oportunidade de dizer assim, quero descansar, cabeça está cheia, muito trabalho, ai meu Deus, vou descansar. Bem, aí eu tomo uma decisão do que eu vou fazer para descansar. Uns descansam dormindo, outros descansam numa rede de frente à praia com a aguinha de coco geladinha, vendo aquele mar lindo. Outros descansam pescando. Tem gente que descansa pescando. Outros descansam assistindo um filmezinho relaxante. Outros descansam ouvindo música clássica, tomando um bom vinho, comendo um pedacinho de queijo. Tem tantas formas de a gente relaxar e descansar. Mas, irmãos, no dia que a gente tomar a decisão assim, eu estou precisando relaxar, eu vou estar com o Espírito Santo. Nós vamos estar criando pontes, amarras, relacionamentos com a pessoa do Espírito Santo. E cada vez mais nós nos entregamos a Ele e somos por Ele tomados. Porque não existe maior descanso do que estar aos pés do Senhor. Baker repetiu uma frase muito forte, tantos anos atrás. Eu tenho certeza que o Carlsberg já lembrou dessa frase enquanto eu estava falando. Ele dizia que nós somos exatamente aquilo que fazemos quando não temos o que Não fazer. temos nada para fazer. Então, nós temos que lembrar que há um porto seguro de descanso nos braços do Aleluia. Espírito Santo. Nós temos que lembrar que nas mãos do Espírito Santo tem frescor, tem brisa suave, tem delícias, tem alimento, tem renovo. Ah, meus irmãos, por que que toda vez que a gente prega o evangelho para uma pessoa, mesmo que a pessoa não se converta, a gente é renovado? Você pode estar mocorongo, discípulo mocorongo, ó, fraco feito caldo de batata. Aí você tem uma coragemzinha deste tamanho de abrir a boca e pregar o evangelho. Daqui a pouco você está pregando para a pessoa, pregando. Quando termina aquela proclamação, o cara pode não estar nem aí para a pregação. Ele pode estar assim, ó. Valeu, cara, valeu, tchau, 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 tchau. Mas você se renovou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te usou. Porque você não ia pregar da sua própria mente, o Espírito Santo usou sua boca, usou sua memória, os versículos que você aprendeu. O Espírito Santo se mexeu dentro de você para levar a pregação do Evangelho àquela pessoa. Isso te renovou. Sabe por quê? Que o Espírito Santo é a fonte de renovo, Amém. fonte de descanso. É a pessoa de Deus. Não há lugar melhor, com tamanha paz. Paz igual que eu nunca encontrei jamais. Os braços de Jesus. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Bem, eu poderia avançar aqui falando sobre mais indicações de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, por exemplo, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um poder que nos convence. Não é um poder, não vem um poder para dizer assim, eu quero Jesus. Não, é o convencimento de uma pessoa. É o Espírito Santo trabalhando num coração incrédulo, num coração pecador, num coração que fez a sua vontade a vida toda, num coração de um adúltero, num coração de um mentiroso, num coração de um assassino, num coração de um traficante de drogas, num coração de uma mulher insubmissa, num coração de um homem que não valorizava a sua esposa nem os seus filhos, num coração de um idólatra. É a pessoa do Espírito Santo que trabalha nesse coração, convencendo esse coração do pecado, da justiça e do juízo. Amém. É uma pessoa. É uma pessoa. O Espírito de Deus é a pessoa de Deus. Pois bem, então, nós precisamos dar uma resposta. Então, eu tenho 10 minutos aqui para dizer para vocês que resposta nós temos que dar ao Espírito Santo. Que eu acho que é nesse ponto que ele quer nos falar aqui nessa live hoje. E para isso eu vou ler dois textos. Vou ler não. Vou pedir a Carlsberg para ler para mim. Dois textos muito importantes. O primeiro texto está em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Já estou nele. Pode ler. E não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Ok. Vou recortar a primeira parte do versículo que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Qual a nossa resposta à pessoa do Espírito Santo? Gente, é a gente trabalhar todos os dias para não entristecê-lo. Então a gente poderia fazer uma reflexão de hoje, do nosso dia de hoje. Cada um de nós poderíamos parar agora e refletir o nosso dia de hoje, desde a hora que nós acordamos. Hoje, nós entristecemos o Espírito Santo ou as nossas ações causaram nele alegria? Bem, vai ter mistos dessa situação, dessa avaliação no nosso dia, né? Alguns momentos do dia de hoje a gente poderia ter feito bem diferente. A gente poderia ter feito algumas escolhas diferentes. Algumas coisas nós fizemos que realmente não foi legal. O Espírito Santo não gostou, ele ficou triste. Outras o alegrou bastante. É esse olhar que nós temos que ter para o Espírito Santo. Irmãos, quando nós nos batizamos, nós recebemos o dom do Espírito Santo, a presença dele em nós. O Espírito Santo ele não está mais perto de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus falou isso para os discípulos, que o Espírito Santo estava perto deles, mas que o Espírito Santo ia para dentro deles, ia morar dentro deles, estaria com eles. Então você não tem o Espírito Santo perto de você, nem eu. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. O que é que quer dizer isso? É que tudo que nós fazemos durante o dia ou a noite, madrugada, não importa, toda hora, tudo que nós fazemos com o Espírito Santo em nós. A pergunta é: as nossas ações alegram ou entristecem o Espírito? Alegram ou entristecem o Espírito? É muito importante a gente ter essa consciência. Numa resposta que eu dou à minha esposa, o Espírito Santo está aqui assistindo de camarote. A maneira como eu falo com ela, o alegra ou entristece? Quando eu me refiro aos meus funcionários na minha empresa, a maneira como eu falo com eles, será que eu falo de uma maneira que o Espírito Santo se alegra ou se entristece? As decisões de escolha do meu tempo, a minha agenda diária, alegra ou entristece o Espírito Santo de Deus? O uso do meu dinheiro, cada nota que eu gasto do meu salário, cada notinha de R$ 20 que eu gasto do meu salário, vou dizer a de 20, né, porque tá tão difícil o dinheiro, alegra ou entristece o coração de Deus? Eu já estava compartilhando com os irmãos sobre generosidade essa semana, e dizendo para eles o seguinte: que nós temos entusiasmo quando a gente vai comprar, por exemplo, uma geladeira nova para nossa casa, e a gente sempre aperta o orçamento para comprar a geladeira melhor. Só dá para comprar a de degelo. A gente, não, eu quero frost free, que é para não ter que degelar. Aí eu faço um esforço, não, vou pagar uma prestação de 100, eu vou pagar de 120 e compra a melhor. Quando a gente vai trocar um carro, a gente procura um carro, eu vou trocar um carro de R$ 10.000. Nunca ninguém troca o carro no valor que ele acha que deveria ser. Sempre vai o mais caro. Vai o de 12, vai o de 13. Então, quando a gente trata das nossas coisas com relação a dinheiro, a gente sempre é generoso conosco mesmo. Mas quando chega na hora de ofertar na igreja, a gente abre a carteira. Tem uma nota de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2. Aí, dentro de nós, a avareza diz assim: vai na de 2. Aí você, não, mas eu não posso na de 2, que é imoral. Então eu vou procurar um equilíbrio aqui, puf, pegar de 20 e dá. Nem a de 50 você pega. Pegar de 20 e dá. Gente, isso alegra ou entristece o Espírito Santo? Caramba, pergunta a ele. Talvez ele queira que você pegue sua carteira inteirinha e bote lá na oferta da igreja, porque ele quer te dar mais. Mas ele não pode te dar mais porque você não é generoso. Tua atitude financeira alegra ou entristece o Espírito Santo? A minha atitude financeira alegra ou entristece o Espírito Santo? Pois bem, assim seja a nossa vida como discípulos. Vamos buscar alegrar o Espírito Santo. Vamos evitar entristecê-lo. Vamos nos arrepender das vezes que fizemos isso com ele. E vamos pedir a ajuda dele mesmo, que mora dentro de nós, que é uma pessoa, que é nosso amigo,
para Ele nos fazer alegrá-lo com o nosso dia a dia. Quando aquela voz rompeu lá dos céus, como trovão, e disse assim: esse é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, no batismo de Jesus, Jesus ainda não tinha curado, não tinha expulsado o demônio, não tinha feito discípulos, não tinha elegido os apóstolos, era apenas um homem santo e perfeito aqui na terra. Tua santidade vai alegrar tanto o coração de Deus quanto a obra que você está querendo fazer para Ele. Sem a obra, você ainda entra no céu. Galardãozinho desse tamanho, mas entra. Agora, sem a santidade, nem eu nem você chega lá, não. Verdade. Alegremos o Espírito Santo com o nosso dia a dia. Aí a última coisa que eu queria falar, tá indo embora o tempo. Vixe, como é rápido. O outro texto é 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Esse aqui é forte. Por quê? Porque diz pra gente que a manifestação do Espírito dentro da gente não é uma coisa assim para sempre, amém, não. Depende da minha atitude. Eu posso até apagar o Espírito Santo. De tanto entristecê-lo, eu posso apagá-lo dentro de mim. A sua ação, a sua força, o seu fogo. Amados, tenhamos santo temor diante disso. E usufruamos da beleza que é essa presença do Espírito Santo. Ele é nosso amigo. Ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus em nós. E ele é nosso amigo. Ele é nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro. Amém. É o Espírito Santo. Que a gente tenha essa resposta a ele. Essa resposta de não entristecê-lo e por não entristecê-lo tantas vezes, jamais apagá-lo dentro de nós. Mas que esse fogo que nunca dorme, esse fogo que nunca apaga, possa estar tomando conta de nós. E aí sim, teremos a legitimidade da expressão do poder do Espírito Santo, estando cheio dele, manifestar o poder que é dele. Amém? Então era isso aí, Juninho, que eu queria compartilhar aí com os irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós aí, que nos faça entender com profundidade essas verdades. Amém? Amém. Essa palavra é muito boa e própria. E eu destaco duas coisas aqui das que você falou. A primeira é que nós não podemos andar esvaziados, sem estar cheios do Espírito Santo. Todos ficavam cheios do Espírito Santo. Então, eu queria orar, liberando uma bênção sobre todos agora, para que o Espírito Santo possa enchê-los nessa hora. Eu sei que nós estamos num processo ainda de quarentena, então a gente não pode estar todos congregados, reunidos, mas o Espírito Santo, ele habita em você, e quando nós orarmos aqui, eu e Beguinha, ele vai se acender dentro de você, para que essa chama se torne uma tocha e um fogareiro, e expanda pela sua vida, queimando tudo aquilo que é impróprio, queimando tudo aquilo que não é de Deus, te santificando e te fazendo transbordar na presença dele. Amém. E uma segunda coisa, nós sempre associamos estar cheio do Espírito Santo com orar em línguas ou falar em línguas. Na verdade, o Espírito Santo tem todos os dons nele. Não só orar em línguas, mas profecia, curas, sabedoria, conhecimento, milagres, fé, interpretação de línguas, variedade de línguas. Então, tudo que existe de dons está dentro de você através do Espírito Santo. Amém. Amém. E você deve procurar com zelo os melhores dons. Cito aqui meu querido Mário, que sempre nos manda uma mensagem de oração, lembrando de procurar com zelo os melhores dons. Amém. Então, Beguinha, eu queria que você orasse juntamente comigo aqui, fizesse uma oração específica para que todos nessa noite sejam cheios e todos possam manifestar dons do Espírito Santo em suas vidas. Amém. Especialmente Amém. Aqueles que oravam em línguas e, porventura, não estão orando mais, que já hoje à noite, que já nessa live, comecem a abrir a boca e transbordar em línguas. Vai lá. Em nome de Jesus, nós clamamos a
Pai. Ó Pai, Tu és aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Ó, Todos nós somos cheios do Espírito Santo. Ó Pai, a partir de alguém que impôs as mãos sobre nós, no Teu nome, e liberou sobre as nossas vidas o Espírito Santo. E ó, agora, Senhor, na autoridade, no nome de Jesus, eu libero do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui que está me ouvindo. todos sejam Ó Pai, em cheios. nome de Jesus, que haja agora, Senhor, um impacto do Espírito Santo sobre a vida de Amém. cada pessoa, Senhor. Te Limpando peço em as nome de mãos Jesus dos que aqueles que próximos. fazem tempo, Senhor, que não manifestam nenhum dom, Senhor, que agora sejam cheios do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão encalhados, Senhor, em Amém. falar em línguas, que falem agora em nome de Jesus. Transborde em Ó línguas Senhor, dá agora, em nome de palavra, Jesus. Senhor, dá discernimento, Senhor, Ah, profecia. Senhor, todos os dons do Teu Espírito Santo em ação na vida dos meus visão, irmãos. Um cura, renovo interior, Senhor. palavra do Um gozo conhecimento de agora da Tua sabedoria, presença. Que de presença de fato, de verdade, Deus. cada um de nós saia desta live para buscar, Senhor, da Amém. pessoa do Espírito Tua Santo sobre presença. nós. E assim, Senhor, possamos ser cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós não Amém. queremos o vinho desta vida. Nós não Amém. queremos nos embriagar com as coisas dessa vida. Nós Amém. queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos transbordar da Tua presença, para Em que o nome de mundo, Jesus. Senhor, olhe para nós e tenha acesso a beber de Ti, Senhor, a Amém. partir, Senhor, das nossas vidas. Amém. Abençoamos cada casa agora, cada marido, cada Em esposa, nome de cada filho, Jesus. cada jovem. Ó Pai, que estamos ouvindo, Senhor, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, para a Amém. glória do nome de Jesus. Em nome de E em Jesus. nome de Jesus oramos. Amém, amém, Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Valeu, Júnior. Deus. Obrigado, Beguinha, mais uma vez, companheiro. Você é muito precioso, sua vida impacta a minha vida. E eu vejo o Espírito Santo manifesto através de você. E isso me edifica, me anima e me consola. Tamo Um beijo junto, para a companheiro. Aninha, um beijo para a Andréa, Ana Lu. E saúde Sim. sobre sua vida, Amém, tô plena cura e precisando. restauração na sua saúde. E que Amém. dia a dia você experimente esse transbordar. Tá Amém, meu bom? irmão. Amém. Uma alegria Receba estar com aí o vocês. beijo dos irmãos. Grande abraço a todos aí. Uma alegria estar com vocês. Valeu, companheiro. Valeu. Meus irmãos, que alegria, que privilégio poder beber dessa fonte que é o Espírito Santo na vida de Beguinha. Registre aí o nosso amor e carinho. Beguinha é um homem de Deus, de uma vida transbordante. Quero abençoá-lo, a ele, a sua casa, seus companheiros, Samuel, Ana Cláudia, lá em Campina Grande também, Cicinho e Rose, Luciane e Evinha, e o Toinho e Eliane, o presbitério de Campina Grande, muito preciosos. Quero dizer para cada um de vocês que hoje, à noite, vocês vão ter experiências com o Espírito Santo. Alguns vão ter visões, alguns vão orar em línguas e transbordar, alguns que estavam enferrujados na oração em línguas vão desabrochar hoje, vão orar bastante, vão transbordar. Aproveite essa palavra e reflita os textos. Daqui a pouco segue para você aí um resuminho, né, feito geralmente por Mai, por Gabi, minhas assessoras para resumo de lives. E se Deus permitir, com a graça dele, próximo domingo a gente vai ter o Mário aqui também para compartilhar conosco, tá bom? Mas eu gostaria que vocês estimulassem outros irmãos que não estão aqui ou que não participaram. Recomendem que eles assistam no nosso canal no YouTube. Deraldo, beijo para você, meu irmãozão. Sempre baixa o vídeo, manda para Mai e eu jogo lá no canal do YouTube, né, Carlsberg Júnior, tá lá. E nós vamos ainda aí, durante o mês de setembro, ainda vamos estar utilizando aí o Instagram para edificar. E se Deus quiser, em outubro, a gente vai estar mais perto fisicamente. Mas que todos vocês sejam abençoados nessa noite, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tá bom, queridos? Tenham uma semana maravilhosa de paz e de experiências com o Espírito Santo. Deus abençoe. Quero só fazer um registro aqui.
parabenizar aqui aqueles que fizeram aniversário, o Igor, e abençoar também Júlia aí pelo seu noivado, Júlia de Brito. Beijo para vocês.